Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, Arqueologia. Estamos de volta para o nosso bate-papo semanal aqui sobre teologia, Bíblia e assuntos afins. Se você não é inscrito nesse canal, está aqui o meu convite para você se inscrever, ativar o sininho de notificações e, se gostar do conteúdo, partilhar para os seus amigos. E deixe também o seu comentário, ele é muito bem-vindo. Pessoal, hoje o assunto é um pouco espinhoso. É quase uma treta, quase, não chega a ser uma treta. A minha declaração, que abalou os nervos teológicos de muita gente, quando num podcast recentemente eu anunciei que o céu que eu acreditava estava preparado para chegar lá e encontrar ateus ali. Eu fiquei pensando, vou responder isso ou não vou responder? Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas a vocês porque eu estou fora de casa e não trouxe o meu microfone. Então o som hoje está som ambiente. Eu espero que isso aí não desanime você com relação à qualidade do vídeo, tá bem? Mas como eu estava dizendo, eu vi pelo menos uns 2 ou 3 anúncios ali de pessoas que já gravaram vídeos, eu não conheço nenhum deles, falando da heresia do Rodrigo Silva, que coisa, e eu confesso que não assisti nenhum deles eu vi. Por que eu não assisti? A decisão de não assistir ficou mais clara ainda quando eu tomei a decisão, depois de oração e consulta ao Espírito Santo, se deveria ou não fazer um vídeo sobre isso aqui. Por que então que eu não assisti? Porque se eu tivesse assistido, eu poderia ser tentado a contra-argumentar o que alguns colocaram ali. Aí dá espaço para réplica, tréplica, quádrica e não acaba isso aí nunca. E vocês já sabem que eu não sou desse partido de ficar fazendo da internet rinha de galo teológico, sabe? Um galo fala A, o outro fala B e assim vai, não. Eu coloco a minha posição uma vez só, quem concordar comigo bem, quem não concordar, tudo bem também, não é por aí. Então, nenhum daqueles que fizeram vídeos a meu respeito, fiquem tranquilos que não é para nenhum de vocês que eu estou respondendo, porque eu nem sei o que vocês argumentaram. O máximo que eu vi, talvez, foi o título ali da capinha do vídeo. E li, sim, tenho que confessar, alguns comentários que fizeram tanto na página do Flow, como nas minhas redes sociais, e algum outro aí que alguém printou e acabou mandando para mim, tá certo? Por que eu resisti também a responder? Além dessa questão que eu apresentei para vocês, que eu não quero que a internet vire agora rinha de galo teológico, também tem aquela questão emocional, porque, sabe, a gente que prega a mensagem, nós não estamos incólumes em relação às críticas que vêm. E dói bastante no coração, uma vez que você vai ali, fala de Jesus, num programa que é totalmente diferente do ambiente de uma igreja, as centenas, isso aqui não é figura de linguagem não, centenas e centenas de mensagens que eu vi em vários lugares aí, de pessoas com uma linguagem que eu vejo que ele não é nem ex-crente, porque muita gíria, muita coisa assim, e falando, poxa, eu nunca tinha parado para pensar que eu ia querer conhecer de Bíblia através desse programa. Poxa, eu estava tentando contra a minha vida ao ouvir esse pastor, esse pregador, esse arqueólogo, cada um descreve de um jeito, falando ali. Eu tomei uma decisão de fazer terapia, eu tomei a decisão de procurar Deus, eu tomei a decisão de buscar Bíblia, centenas e centenas e centenas. Agora, de 4 horas de testemunho da palavra de Deus, alguns pensarem uma frase que durou 30 segundos e com isso já dizerem que eu sou um perigo, o perigo da heresia de Rodrigo Silva, eu acho um pouco precipitado. Repito, eu não sei se isso está nos conteúdos dos vídeos, eu estou falando dos comentários, tá bem? Um lá eu lembro que escreveu assim, ridículo, Rodrigo Silva. Paulo já dizia, não me envergonho do evangelho de Cristo. Ô meu irmão, você que escreveu isso aí, você acha que se eu me envergonhasse do evangelho de Cristo, eu ia me expor como acadêmico aí num programa de cunho nacional para falar que eu creio na criação? Para pensar um pouquinho. Que professor de universidade, de faculdade, em sã consciência, coloca a cara a tapa para falar num ambiente onde muitos que assistem são ateus, são descrentes, falar assim, eu creio na volta de Jesus, eu creio nas profecias bíblicas. Até eu falo assim, ridículo, como é que esse camarada tem um doutorado? E os próprios apresentadores, uma hora que eu saí para o intervalo, voluntariamente começaram a cantar um hino religioso.
Mas nada disso, nem as centenas de comentários, nem as várias vezes que eu falei para ele sobre Jesus, nada disso pensou. Para muitos irmãos e irmãs, o que pegou foram aqueles segundos que eu falei dos ateus no céu. Que perigo que eu sou! Aí, com toda sinceridade, o que me dói, em primeiro lugar, é que, será que essas pessoas oram pelo meu ministério? Será que oram por mim? Como é que elas respondem ao que aconteceu durante as horas que eu passei ali? Será que eu fui um instrumento de Deus ou do diabo? Se eu fui um instrumento do diabo, aquelas pessoas que começaram a entregar a vida a Cristo, que estão lá materializadas nos comentários, será que o diabo agora está levando pessoas para Deus? Uma vez Jesus expulsava demônios e muitos fariseus, colocando dúvidas sobre a genuinidade teológica do que ele falava, também diziam, ele expulsa demônios é por Beelzebul. Aí Jesus, de maneira irônica, virou para eles e falou o seguinte, se é por Beelzebul que eu expulso demônios, então o reino de Satanás está dividido, porque agora o diabo expulsa o diabo. Da mesma maneira eu digo, se foi pelo espírito do diabo que eu fui ali, então o diabo agora é o melhor missionário para Cristo, porque tem um monte de gente que aceitou Jesus assistindo um programa do Flow. Tá lá, tá documentado. E aí? Dói na alma. Porque eu fico pensando, será que essas pessoas oram pela gente e tudo mais? Mas eu tenho que, ao mesmo tempo, não ficar me medindo por coisas de internet, ser resiliente, mas também sem deixar de ser humano. Eu sei que muita gente já deve estar escrevendo aí, Rodrigo, não liga para esse pessoal, não, nem perca tempo em responder e tudo mais, isso dá mais pano para manga. De fato, você tem razão. Mas há momentos em que a gente tem que dar uma resposta, não por causa do ego, não por causa do orgulho, do próprio nome, mas para não colocar em dúvidas aqueles sinceros que de repente realmente levantaram uma lebre ali. Na verdade aqui, meus irmãos, ao dar essa resposta, na verdade nem é dar uma resposta, é explicar o que eu quis dizer com aquilo ali. Eu estou sendo paulino, porque Paulo, por exemplo, ele acreditava que a circuncisão já não era mais necessária nos tempos do Novo Testamento. Mas quando deu algum rebu ali, por causa de questão de carnes sacrificadas a ídolos e circuncisão, Paulo aceitou dar uma explicação, mesmo que ele, Paulo, ainda mais com o gênio que Paulo tinha, Paulo deveria ser um camarada que ele tinha tanta firmeza no que ele falava, que ele não deveria dar satisfação a nada nem a ninguém, é só a Deus. Tanto é que ele falava assim, eu sou apóstolo da parte de Deus, não por vontade de homem alguma. Contudo, mesmo esse Paulo tão convicto da sua pregação, em alguns momentos, orientado pelo Espírito Santo, é claro, achou por bem ceder um pouquinho e falar, tá bom, irmãos, olha aqui, tá bom, não vou comer a carne sacrificada a ídolo, isso vai causar escândalo, vai fazer pequenos tropeçarem na fé, eu não quero esse fardo sobre mim. Aliás, em Atos capítulo 16, versículo 3, tem um episódio, nesse caso, com relação à circuncisão. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele, de Timóteo, era grego. Então veja bem, se Paulo se sujeitou a circuncidar Timóteo para ganhar o coração dos judeus, que poderiam não entender a mensagem se ele tivesse consigo alguém circunciso, por que eu também não posso ceder e vir aqui e, entre aspas, circuncidar o meu Timóteo? Explicar a vocês o que eu quis dizer, tá bem? As minhas palavras exatas foram as seguintes. Eu até anotei aqui que eu fui assistir de novo o meu trecho, aquele trecho ali. A minha palavra foi assim: estou preparado para encontrar muitos ateus nos céus e muitos santos talvez não verei lá. Fecho aspas. Foi isso que eu disse, eu vou repetir. Estou preparado para encontrar muitos ateus no céu e muitos santos talvez não verei lá. Só isso que eu falei. Eu não disse como que esses ateus vão para o céu. Eu não disse qual será a participação deles na aceitação de Jesus. Eu não disse qual será o último segundo de vida deles. Eu não disse nada disso. Eu disse que da perspectiva de hoje, ele ainda é um ateu. E eu tenho que estar preparado para encontrar esse ateu no céu. A minha fala, irmãos, não foi em nada diferente da fala de Jesus. Eu vou ler para vocês Mateus capítulo 21, versículo 28 em diante. Mateus capítulo 21, versículos 28 em diante, quando Jesus, que com certeza ganhou muita bordoada dos
dos judeus, ele afirmou que, olha, vou ler para vocês, Mateus capítulo 21, depois você anota na sua Bíblia aí, eu vou ler o versículo 32 em diante. Ele diz assim, olha, porque João veio até vocês no caminho de justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, publicanos e prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para darem glória a ele. Na versão que nós temos disso aqui em Lucas, Jesus é mais enfático, na versão que nós temos aqui mesmo, no verso 31, ele fala assim, em verdade lhes digo que os publicanos e prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Mas Jesus não falou como que publicanos e prostitutas estavam entrando no reino antes dos judeus, ele só falou que estavam entrando. A única coisa que ele falou mais à frente aqui é quando ele diz que eles acreditaram mais em João Batista do que vocês. Agora, o que eu quero dizer com isso? Imagine você como um judeu daquela época, ouvindo Jesus dizer isso. Publicanos e prostitutas, publicano, gente, era a pior raça de judeu que podia haver, ele se vendeu para o Império Romano. Agora imagina Jesus falando assim, publicanos, cobradores de impostos e prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Eu, se estivesse lá, eu poderia correr o risco de mal interpretar Jesus. Então quer dizer que prostituição e cobrança de impostos com corrupção não é pecado? Então se for assim, por que eu estou me esmerando por seguir a lei aqui se uma prostituta pode entrar no céu como prostituta? Porque afinal de contas, Jesus não disse o que aconteceria com eles, só disse que eles já estavam entrando no reino antes dos filhos. E mais, falou que eles acreditaram enquanto os judeus não acreditaram. Aí você pode dizer, tá, Rodrigo, mas ele está falando que eles acreditaram, o ateu não acreditou. Quem disse que não? Só Jesus conhece os corações, meus irmãos, eu não conheço. Do ponto de vista de quem está olhando aqui, eu estou vendo uma prostituta e um cobrador de impostos. É muito provável que eu não tenha a oportunidade de ver o momento de conversão dele. Da ótica que eu estou olhando, ele ainda é um cobrador de impostos e uma prostituta. Jesus falou o seguinte, eles estão entrando no reino antes de vocês. Interessante, Jesus não falou assim, ex-publicanos e ex-prostitutas estão entrando no reino antes de vocês. Não, ele falou assim, prostitutas e publicanos estão entrando no reino. Ou seja, eles ainda estão entrando no reino, mas ainda estão na condição de prostitutas e publicanos. Não, Rodrigo, mas vem cá, mas para entrar no reino eles têm que transformar de vida. Eu sei disso, gente. Mas quanto tempo essa transformação de vida? E se uma prostituta aceita Jesus no último instante da vida dela? Ela teve tempo hábil para deixar de ser prostituta? Algum dos vizinhos ali tiveram tempo hábil de ver o testemunho dela e ver, não, realmente aquela mulher era prostituta, ela ficava na esquina seduzindo homens, agora ela é uma pregadora do evangelho. Não teve nem tempo disso. Me chama a atenção que quando Lucas e Mateus, mas mais Lucas, relata a conversão do ladrão na cruz, Lucas não deixa de chamá-lo de ladrão porque ele se converteu. Ele continua sendo chamado de ladrão. Outro ladrão que estava do seu lado, malfeitor, carcói, como diz em Mateus, lestai, que significa uma pessoa que pratica, olha, lestai, que é o nome que usa para ladrão aqui no Evangelho, significa alguém que pratica a criminalidade com atos de crueldade, covardia e violência. Esse era o ladrão que estava na cruz. Quem estava aqui vendo aquele homem ali, continuava vendo um ladrão. E mesmo o evangelista, depois de ter testemunhado a conversão daquele homem na cruz, continuou descrevendo a cena do que ele era, um ladrão. Outro ladrão, porém, dizia, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Outro ladrão. Ele não fala outro ladrão que no último momento deixou de ser ladrão. Não fala isso. E se nós não soubéssemos desse episódio de Lucas 23:43, do arrependimento dele e da promessa de Cristo, nós jamais poderíamos imaginar que aqueles dois ladrões, pelo menos um deles, entraria no céu. Então, meus irmãos, da ótica de cá, eu continuo vendo um ladrão, uma prostituta, um cobrador de impostos. O que vai acontecer, o que está acontecendo no coração deles, eu não sei. Por isso, assim como Jesus falou, prostitutas, cobradores de impostos, estão entrando no reino antes de vocês,
Eu também disse: estou preparado para encontrar muitos ateus no céu. Porque da minha ótica aqui, eu só enxerguei um ateu. Mas da ótica do Espírito Santo, ele viu o que aconteceu na vida daquele ateu. E outra, o que mais me dói é que muitos ateus ganharam mais argumento para o seu ateísmo devido aos comentários que alguns santos irmãos escreveram na internet. Que absurdo! Pois o céu, um colocou lá assim, pois diferente do Rodrigo Silva, o céu que eu acredito não tem espaço para ateu, só tem espaço para quem aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Se eu fosse um ateu e lesse aquilo ali, eu falo, tá vendo, olha? Uma vez um homossexual falou algo muito marcante, isso está no livro de Philip Yancey, Maravilhosa Graça. Ele falou o seguinte: é mais fácil encontrar sexo na esquina do que um abraço numa igreja. Por isso que eu fico aqui. É mais fácil encontrar sexo numa esquina do que um abraço numa igreja. Porque muitos religiosos confundem a aceitação da pessoa com o endosso da prática pecaminosa da pessoa. Não é por aí, irmãos. Nós não sabemos. Não sabemos. Ah, Rodrigo, mas você deveria ter esclarecido. Jesus não esclareceu quando ele falou: muitos publicanos e pecadores entram no céu antes de vocês. Ele não esclareceu. Ele não esclareceu. Quando os fariseus viram aquela turma com Jesus, a prova maior que eles ainda não estavam com sinais de transformação está no próprio relato dos fariseus e publicanos. Eu sei que alguém pode falar, mas eles eram preconceituosos. Sim, eram preconceituosos, mas não eram estúpidos. Quando eles estavam andando na cidade, provavelmente de Cafarnaum, e viram Jesus dentro de uma casa, eles descreveram o que eles estavam vendo. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Esse homem recebe pecadores e come com eles. E várias vezes Jesus foi acusado de receber pecadores e comer com eles. E não há nenhuma nota dos evangelistas atualizando a situação. Coisa do tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Quando Jesus falou o seguinte: destruam esse corpo e em 3 dias eu o reerguerei, o evangelista explica, João, ele na verdade estava se referindo ao seu corpo, mas os judeus disseram que ele estava falando do templo de Jerusalém. Ou seja, quando havia uma má interpretação absurda do ato de Jesus, o evangelista explicava. E em nenhum momento os evangelistas dizem assim: os fariseus reclamaram porque Jesus recebia pecadores e publicanos e prostitutas e comia com eles. Mas eles não sabiam que essas pessoas já haviam abandonado suas práticas pecaminosas. Não, o evangelista não corrige. Então, do ponto de vista social, Mateus ainda era um publicano. Ele ainda era um cobrador de imposto. A mulher adúltera ainda era uma adúltera. Ela arrependeu, é claro. Mas e aqueles que não viram arrependimento? É esse o ponto que eu quis dizer. E assim como o evangelista, ao descrever as palavras de Jesus, não achou necessário esclarecer o que ele quis dizer com prostituta entrando no céu, é uma prostituta que vai deixar de ser prostituta? Assim como o evangelista achou que não seria necessário esse esclarecimento, eu também achei que não seria necessário esse esclarecimento. E assim como prostitutas e pecadores e cobradores de impostos precediam aos filhos na entrada do reino, muitos ateus também precederão muitos cristãos orgulhosos. É esse o ponto. E me dói, irmão. Será que de tudo aquilo ali, só isso aí que pegou? E desculpem, alguém pode falar: Rodrigo, é mais simples você pedir perdão. Não vou pedir perdão, não falei nenhuma heresia. Se eu falei heresia, Jesus também falou. Aliás, deixe-me mudar uma coisinha para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é pior? Ateísmo ou idolatria? Qual dos pecados é pior? O pecado de não crer em Deus ou o pecado de adorar ídolos? Pensa um pouquinho. Se você falar: Rodrigo, os dois estão em pé de igualdade, então eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Porque muitas vezes nós temos na Bíblia situação de uma pessoa idólatra que já estava demonstrando fé em Jesus. Lembra o caso do centurião de Cafarnaum? Ele até era amigo dos judeus, ajudou a construir a sinagoga, mas nada, absolutamente nada no texto diz que ele havia se convertido ao judaísmo. Ele não era também discípulo de João, porque se ele tivesse sido discípulo de João Batista, ele teria deixado de ser
centurião. Se ele tivesse se convertido ao judaísmo, ele também deveria ter deixado de ser centurião. Se ele tivesse se convertido a Jesus, também ele deixaria de ser centurião. Então, se ele ainda é apresentado como um centurião de Roma, um centurião, é porque ele ainda tinha como parte do seu ofício práticas idólatras. Ele ainda acendia incenso a César, ele ainda tinha que adorar os deuses, o deus Marte, o deus da guerra. Ele ainda tinha que cultuar as divindades pagãs. Ele tinha que reverenciar os deuses. E Jesus olha para esse homem e fala o seguinte: puxa vida, nem em Israel todo não achou uma fé como desse homem. Imagine a cabeça de alguém, fariseu, saduceu, próprios discípulos ali: poxa, eu guardo o Shabat, eu não como carne de porco, eu ofereço o sacrifício e eu tenho a minha espiritualidade toda desenvolvida na Torá, e Jesus vem falar que esse camarada tem uma fé maior do que todos aqui? Não faz sentido. Alguém pode tentar me refutar dizendo: não, mas aquele homem creu em Jesus. Ele creu em Jesus, mas não foi no Jesus do dogma do credo. Ele não sabia nada da divindade de Cristo, ele não sabia nada da morte expiatória de Jesus, ele não aceitou Jesus como seu salvador pessoal, ele foi apenas um rabino que operava milagres e creu. E Jesus elogiou a fé daquele homem. E Jesus não só elogiou, isso é muito sério, irmãos, preste atenção. Jesus falou que a fé dele era maior do que a que ele tinha encontrado em todo o outro Israel. Outro exemplo de paganismo que eu posso dar: a mulher sírio-fenícia, que um dos evangelistas coloca como uma mulher sírio-fenícia, e outro fala mulher cananeia. Cananeia, no tempo do Novo Testamento, já não chamava ninguém mais de cananeu. O fato do evangelista chamar aquela mulher de cananeia, ele estava acentuando como os judeus realmente a enxergavam, como uma inimiga do povo de Deus. Ela era pagã, ela vinha de uma região idólatra. Tanto é que Jesus, percebendo o preconceito dos judeus, falou: eu não vou curá-la, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu fui enviado às ovelhas da casa de Israel. E ela vem e se prostra e o adora. E Jesus quebra o preconceito, a xenofobia, o chauvinismo dos seus discípulos. Com todo respeito, meus irmãos, chauvinismo, preconceito e xenofobia que muitos de vocês que se escandalizaram com minha palavra demonstraram. Se fosse hoje, talvez Jesus falaria de maneira paradoxal: tá vendo esse ateu aqui? Eu não vi na igreja a fé que eu encontrei nesse ateu. Irmãos, nós não podemos julgar. Eu não sei o que passa no coração das pessoas. Quem me garante que aquele ateu rejeitou a Deus de maneira voluntária? Ou rejeitou porque de repente a imagem de Deus que passaram para ele é tão mesquinha que ele tem trauma do nome Deus? Você sabia que olha, eu não aceito a prostituição. A prostituição é um pecado. Ponto. Isso está claro na Bíblia. Mas você sabia que tem muitas prostitutas que elas se tornaram prostitutas porque o pai religioso, presbítero, cooperador, pastor, a violentou desde criança? Sabia? Se tiver dúvida, tome coragem um dia conversar com algumas garotas de programas, alguns travestis, você vai ver ele explicando: não, a minha vida sexual começou na igreja, com líderes de igreja, que me violentaram. Eu continuo dizendo que a prostituição que ele pratica é hedionda, é errado, é pecado aos olhos de Deus. Mas aquele que está praticando o pecado, às vezes tem dentro dele algo, não é que justifica o pecado dele, mas algo que me impede de julgar o caráter dele pelo pecado que ele comete ou pela descrença que ele manifesta. Há muitas pessoas que se tornaram ateias graças ao Rodrigo Silva, porque eu não dei o exemplo, o testemunho que eu deveria ter dado. E o sangue dele pode cair sobre mim. É isso que eu tenho que colocar. Então o meu papel é pregar para essas pessoas do amor de Deus e não julgá-las, e deixar com Deus o trabalho do Espírito Santo sobre o coração delas. Então eu repito: qual pecado que é pior? Idolatria ou ateísmo? E no passado, e tanto no Novo Testamento, eu dei o exemplo aqui do homem de Roma, lá do romano, como da mulher sírio-fenícia, que eram idólatras. Os magos do Oriente que vieram prestar adoração a Jesus. Você acha que eles eram monoteístas? A Bíblia não diz nada, tá certo? Mas a Bíblia os descreve como magoi, em grego magos,
Mago é quem pratica, estuda astrologia. E até onde eu saiba, a astrologia é um tipo de idolatria proscrita nas páginas do Antigo Testamento. Astrólogos eram algo que não deveria ter no meio do povo de Deus. Mas lá do meio do paganismo, da astrologia, porque magos eram astrólogos, Deus tirou, não sei se eram 3, 4, quantos eram os magos, Deus tirou alguns magos que na sua sinceridade vieram procurar o recém-nascido rei dos judeus. Vieram procurar o recém-nascido rei dos judeus no lugar onde um monte de judeu, ortodoxamente correto, não encontrou. Será que hoje Deus terá que trazer alguns ateus, alguns pagãos, para pregar o evangelho para muitos de nós que não estamos reconhecendo os tempos em que vivemos, em que o Espírito Santo está atuando por todo lado? O que você me diria de Naamã? Olha que interessante esse caso de Naamã, segundo Reis, capítulo 5, verso 18. Segundo Reis, capítulo 5, verso 18. Acompanha comigo aí na sua casa. Segundo Reis 5, 18. Diz assim, olha. Segundo Reis 5, 18. Mas, quando Naamã foi curado pelo profeta, Naamã falou com ele assim: mas o Senhor Deus perdoe o seu servo. Ele está falando do Deus Altíssimo. Uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimon, quando assim me prostro no templo de Rimon, que o Senhor perdoe esse servo por isso. Olha, gente, ele foi curado de lepra no Rio Jordão, ele foi curado pelo profeta. Mesmo assim, quando ele voltou para casa adorando ao Deus de Israel, ele falou: agora eu vou entregar minha vida ao Deus de Israel. Olha que situação mais complicada. Ele tinha convertido. Mas mesmo convertido, ele fala com o profeta Eliseu assim: olha, eu vou voltar, mas quando o meu senhor, colocar a mão no meu braço, eu vou ter que prostrar com ele diante das imagens de escultura ali. O que você responderia se alguém falasse assim: não, eu vou aceitar Jesus, mas quando eu for lá no paganismo, eu vou ter que continuar me prostrando? O que você responderia? Pelos comentários de alguns, eu posso supor: irmão, não, agora você aceitou Jesus, você não pode fazer isso jamais, não, senão você vai ter pecado, é pecado duplo agora, blá, blá, blá. Olha o que o homem de Deus falou: vá em paz. E a Bíblia acaba aqui: vá em paz. Ou seja, ele continuou, pelo menos externamente, praticando idolatria. E se você me disser: não, Rodrigo, mas no coração não estava adorando, é pior. Ele não estava adorando, mas estava fingindo que adorou. Imagina alguém que aceitou o Deus de Israel e continuava prostrando. Mas Eliseu aqui teve uma sensibilidade psicológica dada pelo Espírito Santo, falar: calma, Eliseu, cada coisa é o seu tempo. Ele não está preparado para isso ainda, mas ele já é meu. Tanto é que eu o curei. É isso que você tem que aceitar, meus irmãos. É isso que nós temos que aceitar. Como Deus vai fazer para tocar no coração daquele ateu, eu não sei. Mas Deus vai fazer. E se eu estiver num céu que não está preparado para receber esse tipo de gente, eu estou fazendo um céu de clube dos santos. E aqui eu tenho um problema. Quando no Antigo Testamento, a circuncisão era uma coisa séria. Quando Deus instituiu a circuncisão para Abraão, você pode ler lá em Gênesis capítulo 17, verso 14, olha o que Deus falou bem claro para Abraão quando ele instituiu a circuncisão. Gênesis capítulo 17, verso 14. Deus falou assim para Abraão, preste atenção: o incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Eu podia citar outras passagens sobre a circuncisão no Antigo Testamento, mas se nós estivéssemos ali, era muito claro que a circuncisão era algo seguinte: ou o sujeito é circunciso, ou ele não tem salvação. Tanto é que quando Davi vai batalhar contra Golias, ele fala: quem é esse incircunciso para vir contra nós? Ou seja, ou você era circuncidado e cumpria os mandamentos ali do povo hebreu, ou você estava fora. Isso era claro. Claro. Aí Deus quebrava a perna, mostrando várias vezes pessoas fora do judaísmo que eram amadas de Deus e usadas por Deus na idolatria, na incircuncisão. O que eu quero dizer com isso? Deus mentiu para Abraão? Não. A circuncisão era o sinal do pacto dele com Abraão. Isso era claro.
Não há o que questionar nesse sentido. Isso era claro. Mas Deus falou, aqueles que não são circuncidados, esses vocês deixem comigo. Circuncidem, façam o que eu mandei, deem o testemunho e o resto deixe comigo. Assim como ele deu a lei também sobre a idolatria, não farás para ti imagem e escultura, não adorarás imagem e escultura, não se prostrarás diante dela. Senhor, mas Naamã se converteu e assim, deixa Naamã comigo. Então uma pessoa que é ateu, como aquele que eu dei o testemunho ali, mandou para mim uma mensagem assim, olha, e outros que escreveram também, eu ainda não estou preparado para acreditar que Deus existe, mas se ele existe, poxa, Deus está com esse cara. Deixa Deus fazer o trabalho dele, meus irmãos. Não compete a nós. E antes que alguém fale, Rodrigo, mas é muito perigoso. Irmãos, desculpa, eu não quero ser arrogante aqui, mas eu não preciso aprender o beabá. Eu sei dos textos de Paulo, que Paulo fala, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Todo aquele que crer, Marcos 16, todo aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer já está condenado. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu conheço esses textos. Mas a Bíblia não pode ser lida com um punhado de textos isolados que ignora outros textos, não contraditórios, porém paradoxais. Por exemplo, olha o que diz Romanos, capítulo... Anotei aqui essa passagem que eu queria ler para vocês. Romanos... Não, antes de ler Romanos, eu quero ler Amós. Olha Amós, capítulo 9, verso 7. Antes de ler Romanos, essa passagem de Amós aqui, ela chega a ser até irônica para o judeu da época. Amós... capítulo 9, versículo 7. Miqueias, Amós, Obadias. Tá aqui. Amós, capítulo 9, versículo 7. Olha esse texto aqui. Amós 9, verso 7. Quem é o povo de Deus no Antigo Testamento? Israel, nota 10. Mas olha o que Deus diz. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes, diz o Senhor? Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito e os filisteus de Caftor e os sírios de Quitim? Ou seja, tem uma parte aqui que fala o seguinte, eu amo o etíope como amo vocês, eu amo também o de fora como amo vocês. Em outras palavras, meus irmãos, até queria ver se essa parte que ele fala que ele ama também está aqui, que ele diz assim, eu amo esses povos. Depois eu posso achar essa passagem e colocar na descrição. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. O texto de Romanos que eu quero ler, acho que é Romanos, deixa eu ver se eu vou encontrá-lo aqui. Se eu não encontrar, eu pego aqui na Bíblia, acho que é Romanos. Achei. Romanos, capítulo 10, versículos 14 em diante. Preste atenção nessa passagem de Paulo, que deve ser lida junto com as passagens que diz, sem fé é impossível agradar a Deus, quem não crer e for batizado, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Lê essas passagens também à luz de outras passagens. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 10, versículos 14 em diante. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ele está falando aqui de povos pagãos que nem conheceram o Evangelho. Ora, se a pessoa tem que crer e batizar para ser salvo, conforme de fato está no Evangelho de Marcos 16, então o que eu faço com aquele índio que passou a vida toda adorando o sol, Tupã, o vento, o espírito dos mortos, e nunca ouviu falar de Jesus, porque não tinha nem missionário para chegar até ele? O que eu farei daquele índio? O que eu farei daquele shintoísta que nasceu, cresceu e viveu... Aliás, o que eu farei daqueles milhões, bilhões de pessoas que nunca ouviram do Evangelho e que estão agora aqui, olha, com a minha idade e nunca ouviu falar a palavra Bíblia na frente, nem Jesus? É o que Paulo está perguntando aqui. E como ouvirão se não há quem pregue? Eu vou lá pregar e os que ao invés de me ajudarem em oração e ajudar na conversão desses, não, coloca mais obstáculo. Talvez muito ateu falou, puxa vida, se há espaço, imagina o raciocínio de um ateu. Aliás, um escreveu isso. Se esse crente está falando que o céu que ele acredita há espaço para mim, peraí, então eles não nos odeiam tanto.
Deixa eu abrir o coração para ouvir o que ele tem a dizer. Aí vai o meu irmão de fé e fala assim, não, no céu não pode ter você ateu. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam as boas obras, Paulo continua. Mas nem todos obedeceram o evangelho. Quando Paulo fala nem todos obedeceram, por quê? Não é porque não acreditaram, é porque nem ouviram. Esse é o contexto, que ele até coloca Isaías, pois diz Isaías, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Veio que Paulo fez uma releitura de Isaías, que Isaías quando fala quem creu em nossa pregação, Isaías está colocando o que eu vou apresentar é tão ridículo que ninguém vai acreditar. Paulo está colocando aqui no contexto. E aqueles que nem ouviram, como é que vão acreditar? Mas pergunto, será que não ouviram? É claro que sim. Opa, como? A voz deles se espalhou por toda a terra, as palavras deles pelos confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Pois Moisés dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Parafraseando, eu colocarei em você, crente, ciúmes de um povo descrente, de um povo que não tem nem religião. E por causa deles vou provocar a ira de vocês. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha bem. Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Eu fico me perguntando se essas palavras não cabem a mim hoje, que quero julgar as pessoas pela ortodoxia delas. Eu vou terminar minha fala aqui provocando você um pouco. A mesma Bíblia, olha por que eu aceito a possibilidade de chegar ao céu e surpreendentemente ver um ateu lá. Porque eu estou preparado para o Espírito Santo trabalhar no coração das pessoas até o último instante. E eu supunha não precisar explicar isso para irmãos crentes. Talvez eles também apedrejariam Jesus quando ele falou de prostitutas e você pode falar hoje, a posteriori, não, mas aqueles se converteram. Você está a posteriori. Se você estivesse no tempo de Jesus, você estaria criticando Jesus tanto quanto você está me criticando. Porque hoje, acreditando que Jesus é o Filho de Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, você supõe na sua teologia ortodoxa. Não, se Jesus falou que aquelas prostitutas estavam precedendo os judeus no reino, é porque aquelas prostitutas se converteram no final da vida. Senão Jesus não diria isso. Mas você está falando isso há 2000 anos depois. Eu queria ver você falar isso ou chegar a essa conclusão naquele tempo, entre os judeus religiosos da época, ouvindo um nazareno falar aquele tipo de coisa. Porque você ainda via aquelas pessoas como os fariseus viam como pecadores e publicanos. É assim que você os via. Você hoje está vendo muito ateu como ateu. O Espírito Santo está vendo aquele ateu como alguém machucado pelo mau exemplo do chamado povo de Deus. O Espírito Santo está vendo, às vezes, num ateu que não consegue entrar na igreja, uma pessoa que está traumatizada porque foi estuprado pelo próprio pai, que era um pastor. E eu não estou inventando historinhas, não. Isso acontece, irmãos. Numa proporção um pouco maior do que eu gostaria que fosse. De repente, muitas mulheres estão se tornando ateias porque foram espancadas a vida toda por um pregador do evangelho. Eu conheço ex-crentes que não conseguem entrar na igreja, que começam a passar mal, porque toda vez que ele entra numa igreja, ele lembra do que ele sofreu na infância toda, quando foi criado numa família que em fora era uma coisa, dentro de casa era outra. Eu, externamente, vejo apenas um ex-crente desviado, apostatado, que se tornou ateu. O Espírito Santo vê, de repente, alguém machucado, que está precisando de um abraço e não de uma sentença sobre a não ortodoxia dos pensamentos dele. Eu, Rodrigo, como adventista do sétimo dia, acredito que o mesmo Jesus que falou, aquele que crer e for batizado será salvo, eu, como adventista, na minha ortodoxia, acredito que o mesmo Jesus que falou isso, disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Eu, como Rodrigo, adventista do sétimo dia, na minha ortodoxia, acredito que os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos da lei de Deus que foram dados no Sinai. Que eles não foram mortos, eles não acabaram na cruz. A prova que eles não acabaram na cruz é que 9 dos 10 mandamentos são endossados por qualquer crente. Eu não conheço nenhum crente que aceita adorar imagem e escultura, desonrar pai e mãe, matar, adulterar, levantar falso testemunho, levar o nome de Deus em vão. O problema deles é só o sábado, o 4º mandamento. Então, a rigor, não foi a lei que foi cravada na cruz, foi o sábado. Mas como não tem nenhum versículo que fala que o sábado foi cravado na cruz, dizem que a lei foi cravada na cruz e por isso não preciso guardar o sábado. Quer dizer, a lei toda foi cravada na cruz. Mas o único mandamento que eu estou desobrigado de cumprir é o 4º mandamento do sábado. E em lugar do sábado, guarda-se um domingo de origem pagã dado por Roma. E antes que alguém fale, não, Rodrigo, Jesus falou, quando ele falou, se me amais, guardareis os mandamentos, ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ora, se você for a Levítico e Deuteronômio, você vai ver que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é o resumo dos 10 mandamentos, que está lá em Levítico e Deuteronômio. Amar a Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos da lei, que se referem à minha obrigação com Deus. Não tomar o nome de Deus em vão, não adorar imagens de esculturas, não ter outros deuses diante de Deus, guardar o sábado. E o amar ao próximo como a ti mesmo tem a ver com os 6 últimos mandamentos. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, etc. É a divisão exata das 2 tábuas da lei, que estão no Antigo Testamento. Jesus não falou os meus mandamentos são outros, ele repetiu ali. Ele falou em Mateus 5,17, não vim abolir a lei, mas cumprir, porque qualquer que pegar um dos menores mandamentos e falar com os homens que aquilo ali passou, será considerado o mínimo do reino do céu, porque nem um i, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Eu, como Rodrigo, leio assim. E eu, como Rodrigo, leio que os mandamentos de Deus são sim os 10 mandamentos, porque no livro do Apocalipse, capítulo 11, verso 19, João, o profeta, vê de maneira bem clara o santuário de Deus abrindo o céu. Ele fala assim, vi então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. O que era a arca da aliança? Aquele baú que tinha os 10 mandamentos. Ora, se os 10 mandamentos foram abolidos, o que João no Apocalipse viu estampado no céu entre relâmpagos, vozes e trovões? Será que João viu os 10 mandamentos? Se os mandamentos foram abolidos, que arca da aliança é essa que João viu no céu no Apocalipse? Então eu, como Rodrigo, entendo que o mesmo Jesus que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o mesmo Jesus que falou, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, foi o mesmo Jesus que falou, aquele que guarda todos os mandamentos através de Tiago, mas tropeça num só ponto se torna culpado de todos. Foi o mesmo Jesus que falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, dessa forma, se eu amo Jesus, eu tenho que guardar os mandamentos. Se eu não amo, se eu não guardo, é porque eu não amo. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu sei que esta é a maneira como eu estou entendendo a Bíblia. Muitas pessoas, de repente, não tiveram a luz que eu estou tendo, ou viram na ótica que eu estou vendo. É por isso que eu acredito num céu que muita gente, que talvez não tenha a compreensão que eu tenho do sábado, vai entrar lá. É com esse espírito de deixar Deus ser Deus, e não Rodrigo ser Rodrigo, que eu aceito quando um irmão assembleiano ora por mim, quando um irmão presbiteriano fala assim, olha, eu te sigo e você tem o Espírito Santo. E eu agradeço com toda sinceridade. É esse mesmo amor e aceitação que eu tenho quando uma vez eu recebi um Shabat na Turquia com um judeu e uma muçulmana. É esse mesmo amor que os missionários têm por aqueles que moram na janela 1040 e que entendem que quando chegam ali eles veem no paganismo da janela 1040 um cristianismo sem cristologia, um cristianismo sem teologia que ele não esperava encontrar nas igrejas aqui. É esse mesmo amor dos missionários que eu tenho por aqueles que pensam diferente de mim, teologicamente, meus irmãos evangélicos, cristãos de outras denominações, católicos. É o mesmo amor que eu demonstro por eles e aceitação, amor/aceitação, que eu demonstro pelos da janela 1040
que eu demonstro pelos céticos e ateus. Eu tenho convicção da minha doutrina. Senão eu não seria adventista, eu seria arreligioso. Eu não teria igreja nenhuma. Eu tenho a minha teologia, eu tenho a minha ortodoxia. Eu afirmo para você o que é certo e o que é errado. Mas eu paro aí. Não compete a mim dizer quem está salvo, quem não está salvo. Então, assim como eu espero encontrar no céu pessoas que pensam diferente de mim, eu espero encontrar no céu alguns ateus, porque só o Espírito Santo sabe o que está se passando no coração dele, porque ele é ateu e o que vai acontecer com ele até o último instante da vida dele. E eu espero que você aceite também, porque pelo menos é isto que eu encontro na Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você, meus irmãos, e vamos pregar a mensagem, porque a minha vida é a única Bíblia que muito ateu está lendo lá fora. Um abraço.